Olá pessoal, eu sou a professora Nise e este é o canal Nilu, Professores de História. Hoje nós iremos falar um pouco sobre iluminismo e já vou lembrando, se gostar, dê um like e compartilha, porque essa mensagem precisa chegar para muitas pessoas que nesse momento estão sem aulas de história. Se liga aí! Antes de começar, eu gostaria de dar algumas dicas. A gente está vivendo esse momento, né, estamos de quarentena, né, esperando que essa pandemia passe logo. E então, é um momento que a gente precisa se organizar. Né? Nós temos que continuar tendo as nossas rotinas, a gente tem que continuar acordando cedo, como se fosse para a escola, como se fosse trabalhar, né? Fazendo exercícios físicos, que é algo muito importante nesse processo, que a gente se movimente, mesmo que seja nesse espaço que a gente tem em casa, mas continue fazendo exercício físico, continue tendo aquela hora de estudar. Então, eu tinha tantas horas pela manhã que eu estudava, o que foi que os meus professores me mandaram? O que é que eu posso me organizar dentro disso tudo que eu tenho de atividades para fazer? Também parar para descansar, para comer alguma coisa, para tomar uma água, não esqueça de tomar água. Então é muito importante que vocês tenham uma rotina, que vocês estabeleçam essas rotinas. Ah, professora, como é que eu faço isso? Anota numa folhinha. Olha, de tal hora até tal hora eu vou fazer isso, de tal hora até tal hora eu vou fazer aquilo, porque a gente só consegue desenvolver com objetivos. A gente só consegue passar por todo esse processo tendo objetivos, tendo coisas para fazer. Eu só consegui estabelecer, né, e ter objetivos de gravar aulas, de estar próximo dos meus alunos, porque eu fiz esse exercício. As primeiras 2 semanas foram um pouco difíceis, mas eu já tinha em mente essa ideia de continuar levando essa mensagem que é importante, né, de todos os conhecimentos, de todas as ideias que tenho para passar para os alunos, mas depois desse momento inicial, bola para frente, e comecei a estabelecer uma rotina de exercício, de me alimentar bem e de estar gravando as minhas aulas e estudando para gravar as aulas. Então, estudando também para desenvolver todo esse processo, porque não é só gravar uma aula, a gente tem que estudar, a gente tem que pensar, tem que avaliar como fazer tudo. Isso demanda tempo, é por isso que não vão sair vídeos todos os dias, mas sempre, toda segunda, quarta e sexta, vamos tentar ter um vídeo novo, com uma aula nova, com um assunto novo. Então vamos lá para o iluminismo. Bom, iluminismo vem de quê? Vem dessa ideia de iluminar. E é por isso que eu coloco para vocês aí essa imagem de uma lâmpada, né? Porque vem realmente dessa ideia de iluminar. Iluminar o quê? Iluminar o mundo com conhecimento, né, com entendimento científico. E foi isso a que os primeiros iluministas estavam pensando lá no século XVII e no século XVIII. Então, o iluminismo, vou colocar aí para vocês, é um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa, né, entre os séculos XVII e XVIII. Por que o movimento de ideias? Porque eles estavam organizando uma série de pensamentos e de ideias que vieram a revolucionar e movimentar o mundo mais tarde. Então, por isso que veio dessa ideia de iluminismo, de iluminar. Para eles estavam fazendo contraponto com o período anterior da história. Então, eles estão fazendo contraponto ao período anterior da história. Eles estão fazendo contraponto com a Idade Média. Durante a Idade Média ficou conhecido pela ideia da escuridão, de trevas, porque o conhecimento estaria onde? Estaria mais preso aos mosteiros, né? Um conhecimento que não era para todo mundo. Dentro de uma ideia que você não podia buscar o conhecimento, senão você era julgado, né, pela Inquisição e uma série de outros elementos. Então, os pensadores desse período, eles disseram, olha, a gente está iluminando o mundo com conhecimento dentro, claro, do ponto de vista da perspectiva deles. Não quer dizer, hoje em dia os historiadores já desenvolveram muitos conhecimentos e sabem que durante a Idade Média também se desenvolveu muita coisa, né? Se desenvolveu diversas técnicas na agricultura, diversos tipos de conhecimento. Então, e estou dizendo isso do ponto de vista dos iluministas. Então, para eles, essa ideia de
iluminar o mundo com conhecimento, né, a partir do desenvolvimento da razão. E aí eu coloco outra ideia importante, né, eles trazem essa ideia do século das luzes, ou de iluminação, que eles queriam, com isso, desenvolvendo o conhecimento baseado na ideia da razão, chegar ao progresso, ao desenvolvimento. Todas as sociedades desenvolvessem a partir, né, dos entendimentos dos iluministas, iam chegar ao progresso. Então eles vão cunhar, ou seja, eles vão desenvolver uma série de conhecimentos voltados a essa ideia de progresso, de uma sociedade que vai seguir para o progresso. Essa ideia de bárbaro do outro vem de muito tempo na história, desde quando, por exemplo, Heródoto, aquele que é conhecido como o pai da história, escreveu um livro chamado A História e disse: nós, os gregos, e os outros, né, os bárbaros, que no caso eram os persas, né, eles estavam guerreando. Então ali no livro da história ele já colocou essa ideia, e que os iluministas vão tomar de volta e colocar essa ideia do progresso. Então, para não ser bárbaro, a gente tem que atingir o progresso. Essa era a ideia que eles estavam colocando aí, junto com uma série de outras coisas. Entre eles, né, entre esses iluministas, está uma figura muito importante, que é o John Locke, né, inglês, que dizia que as pessoas tinham direito, como eu coloco aí para vocês, direito à vida, à liberdade e à propriedade. E se caso algum governante, né, naquele tempo muito baseado no absolutismo, nesse poder absoluto, um poder que não deixava, não dava vazão a esses direitos individuais, então se algum governante se colocasse nessa posição de ser absolutista, o povo deveria derrubá-lo, né, para colocar o seu direito, os seus direitos individuais, que são, segundo ele, todo ser humano nasce com esses direitos. Como eu coloco aí, direito à vida, à liberdade e à propriedade. Essa era a defesa do John Locke. Outro pensador desse período é o Voltaire, né? Ele lutou pela liberdade de expressão, como está aí posto para vocês. Ele era francês, mas mesmo assim ele sai da França naquele momento, que era uma monarquia absolutista. Ele foi muito perseguido na França, ele foi preso algumas vezes, e por conta disso ele foi para a Inglaterra, que naquele período já gozava do resultado da Revolução Inglesa, que é um dos assuntos que irei tratar futuramente, e vocês vão entender porque o Voltaire foi para a Inglaterra, e lá ele elogiava o modelo que estava se implantando. Na Inglaterra, o poder do rei era mais controlado, então por isso Voltaire gostava de como que estava sendo posta lá após as revoluções inglesas. Aí ele se muda para lá. E ele faz essa defesa tão importante para os dias de hoje, como a luta pela liberdade de expressão, né? Como hoje é um direito que nós lutamos bastante e que temos compreendido em nossa sociedade, né? A questão da liberdade de expressão. Bom, continuando um pouco do que a gente já vem falando, e eu mudei aqui um pouco de ângulo para melhorar um pouquinho a imagem e o som, Montesquieu é um dos outros filósofos do Iluminismo, e ele traz uma ideia muito importante, que é a ideia da separação dos poderes. Para ele, né, no livro conhecido como Espírito das Leis, o poder não poderia ser concentrado na mão de uma pessoa só, porque isso geraria um certo abuso de poder. Como eu coloco aí para vocês, né, a imagem do Montesquieu, e ele defendeu a separação dos três poderes. Esses três poderes, né, essa ideia da separação dos três poderes, foi repensada, né, pelos estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison, e eles formularam a teoria da divisão dos três poderes, que é como a gente conhece os três poderes. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos essa ideia dos três poderes em todos os âmbitos, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal. Temos aí a representação, por exemplo, do Palácio do Planalto, e nele, nessa representação, está o poder executivo, né, o poder que executa as leis. E quem é que cria as leis? Lá o poder legislativo, aí representado, né, pelo Congresso Nacional, onde estão os nossos deputados e os nossos senadores, certo? E temos também o poder judiciário, que é o poder que julga as leis. Então o poder executivo
Ele executa, põe em prática as leis que foram pensadas pelo poder legislativo, que cria as leis, né? E essas leis são julgadas no poder judiciário, que é o poder que julga as leis, certo? Aí representado na imagem pelo STF, né? O STF com a representação na sua frente da justiça, a justiça com os olhos vendados, porque a justiça, nesse entendimento, ela deveria ser cega e não dar privilégios a um em detrimento a outros. Então, por isso que ela está aí, representada com os olhos vendados. Outro pensador do iluminismo foi Rousseau. Rousseau ele tem um livro muito importante chamado Contrato Social. No Contrato Social, ele defendeu uma ideia que nós replicamos bastante, que se chama vontade geral, como eu coloco aí. A vontade geral para Rousseau, ela seria algo que seria soberano. O povo teria soberania para decidir suas ações, suas leis, quem são seus governantes. Então o povo teria essa soberania em relação a essas escolhas, né, que nós fazemos diariamente. As ideias de Rousseau, elas influenciaram muitos movimentos pelo mundo, inclusive a Revolução Francesa, com seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Nós podemos perceber que em muitos desses autores que eu estou tratando e falando para vocês, tem muitas ideias e ações que vão movimentar diversas revoluções pelo mundo, entre elas a Revolução Francesa ou a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, que vai iniciar todo um processo que nós iremos tratar depois, assim como também a Revolução Francesa. Ainda vou fazer uma aula sobre essa para compartilhar com vocês. E vocês vão entender essa ligação de todo esse pensamento dos iluministas com esses processos revolucionários. Dois iluministas que tiveram ideias muito bacanas foram o Diderot e o D'Alembert. Eles tiveram a ideia de reunir todo o conhecimento que estava se desenvolvendo naquele período, reunir cientistas, artistas, biólogos, botânicos, pessoas de várias áreas, físicos, filósofos, que trouxessem seus conhecimentos, e eles produziram, com a junção de todo esse conhecimento, um livro que a gente conhece hoje não pelo livro, a gente conhece muito por conta da Wikipédia, né? Como está aí para vocês, a Wikipédia é uma enciclopédia livre. Ou seja, o que é uma enciclopédia? Foi algo que foi inventado pelo Diderot e D'Alembert. O que é que eles fizeram? Eles reuniram todo esse conhecimento do qual eu falei para vocês num livro. Então você podia folhear esse livro de A a Z e descobrir várias coisas, vários acontecimentos científicos, vários elementos a partir do que estava ali posto nesse livro, né? No passado, se tinha muitas enciclopédias, as pessoas tinham enciclopédias em casa, vários livros de A a Z, demonstrando vários conhecimentos que estavam ali reunidos. Hoje em dia, a gente não faz mais isso, né? A gente não tem uma estante cheia de livros. A gente, costumeiramente, eu passo alguma atividade, algum elemento para os meus alunos desse tipo de pesquisa, né? E eles vão onde? No Google, pergunta para o Google, e geralmente um dos primeiros lugares que retorna a pesquisa é a Wikipédia, que é uma enciclopédia virtual, onde você pode ir lá e pesquisar. Agora a gente precisa lembrar de uma coisa quando usa a enciclopédia virtual, que é aquela que é uma enciclopédia livre, então todo mundo tem acesso. Então você precisa cuidar do conhecimento que está ali. E pegar também outras referências, outros lugares que tenham conhecimento embasado, né? E não sair replicando e copiando a primeira coisa que vocês viram. Nós temos uma enciclopédia livre, é uma coisa muito bacana, ela democratiza mais o conhecimento, mas a gente tem que ter cuidado com o tipo de conhecimento que a gente está buscando, que está indo atrás, certo? Então fica aí para vocês a Wikipédia, esse conhecimento que todo mundo tem acesso, agora com a revolução digital, né? E esse foi um elemento pensado pelos iluministas, que nós temos até hoje em nossa cultura. E para pensar tudo isso, né, que embasa esse pensamento iluminista, nós temos um conceito muito importante que eu coloco aí para vocês, um conceito de conhecimento baseado na razão. Ou seja, você chega ao conhecimento
se você parte a partir dos princípios de utilização da razão. Então, os métodos científicos que vão ser pensados nesse momento, todos os elementos descritos, né, os pensamentos, vão ser baseados na razão. E qual é a ideia de razão que se tem? A razão aí, ó, se a gente pegar lá do dicionário, é a capacidade para resolver alguma coisa através do raciocínio, a aptidão para raciocinar, para compreender, para julgar, a inteligência de modo, raciocínio através do qual se consegue induzir ou deduzir alguma coisa. Então, os iluministas, eles estão aí propondo para o mundo, né, entre o século XVII e o século XVIII, um conhecimento que seja basilado na razão. Ou seja, que um conhecimento que parta a partir do princípio de você querer chegar ao progresso, ao desenvolvimento. E é isso o elemento, né, que fundamenta o movimento iluminista. E o conhecimento baseado na razão é o conceito aí fundamental para se compreender o iluminismo. Então, entender um pouquinho de cada um desses principais filósofos que eu trouxe para vocês, que tem outros, diversos outros, mas esses são aqueles principais filósofos que fundamentam muita coisa que nós temos em nossa sociedade até hoje. Muitas coisas eu demonstrei, como o princípio das liberdades individuais, né, os diversos tipos de liberdade, como a ideia da soberania, lá em Rousseau. Falei de Montesquieu, com a divisão dos três poderes, e diversos outros elementos, coisas que estão presentes cotidianamente em nossa sociedade. Pois então, se você gostou dessa aula, né, e com certeza nós teremos muitas ainda, mas se você gostou, dá um like aí. E se não gostou, dá um dislike, né? Diz, professor, eu acho que você deveria falar disso ou daquilo outro. Deem sugestões. Compartilhem com aqueles que estão precisando dessa aula, né? E em breve, deem sugestões, coisas que vocês têm curiosidades na história. Eu estou aqui para que cada vez mais a gente consiga levar essa ideia, levar esse conhecimento adiante. Mesmo nesses tempos que a gente não pode sair muito de casa, mas esse lugar é um lugar que a gente pode compartilhar com muitas pessoas esse conhecimento que a gente tem. Tá bom? Obrigada.